Bem-vindos a... Olá a todos, bem-vindos a mais um seminário da série Farmacologia de uma Hora Dessas, que é organizada pelo pessoal do Programa de Farmacologia e Inflamação do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Hoje nós temos como convidado o Dr. Heitor Siffert Souza, que é médico e doutor em medicina pela UFRJ, aqui trabalha no nosso Hospital Universitário Clementino Coelho Filho. Atualmente é o coordenador da pós-graduação em medicina da faculdade, e é uma daquelas joias raras, né, que nós temos tão poucos exemplos aqui no Brasil, de pesquisadores médicos que trabalham na interface entre pesquisa básica, então trabalha também com células de um lado até o paciente do outro lado. E o Dr. Siffert é uma autoridade especificamente, ele é um gastroenterologista, né, e uma autoridade especificamente na pesquisa em doenças inflamatórias intestinais, também com alguns interesses em câncer intestinal e outras manifestações de inflamação que envolvem o trato digestório. E um dos seus interesses recentes tem sido também na microbiota, né, nesse processo, e eu acho que é sobre isso que o Heitor vai falar logo em seguida. O Heitor é pesquisador muito produtivo, tanto com trabalhos mais com foco na área de clínica, né, de periódicos da área de clínica, como de área básica, muito citado. Heitor, é um grande prazer que você esteja aqui nos dando a honra de apresentar esse seminário. A palavra é sua. Obrigado. Eu que agradeço, Nilton. Obrigado pela sua apresentação. Então, é um prazer estar aqui com você e com a Marília, participando, tentando ajudar aqui, contribuir de alguma maneira. Obrigado aí pela apresentação. Vamos tentar comparecer aqui na altura, né, essa apresentação que você fez. Então, eu vou falar um pouco sobre microbiota hoje. Alguma coisa sobre microbiota na saúde e na doença. Bom, esse assunto de microbiota, de uma maneira geral, microbioma tem sido muito falado, em especial microbioma intestinal, e a gente sabe hoje que esse microbioma intestinal ele conta com um número de elementos, de componentes que é maior do que o nosso número de células, né, no corpo, e também o número de genes do microbioma como um todo também é maior do que o do mamífero em geral, do ser humano. E a ideia é que o estado de saúde resulte de uma tolerância, um convívio pacífico e até colaborativo, né, esses elementos todos do nosso microbioma, né? Hoje também sabemos que a microbiota intestinal é essencial para o processamento de uma série de nutrientes, né, que nossas células sozinhas não têm capacidade de metabolizar ou de absorver. Também degradação de xenobióticos, proteção contra patógenos, né? A própria regulação do epitélio gastrointestinal, defesa, mecanismos de defesa, né? E o metabolismo sistêmico e outras funções que nós vamos ver aqui rapidamente. Na vida intrauterina, o contato com micro-organismos é muito pequeno, né? É mínimo. Então, na verdade, o que acontece é que nós somos protegidos, né, nessa vida intrauterina, né? E, por outro lado, à medida com o nascimento há um contato enorme, né, com o meio externo, de uma vez só, muito abruptamente, que nos coloca, então, nós recebemos um banho, né, de micro-organismos numa fase inicial da vida, né? Esse batismo aí de micro-organismos ele tem a ver com a microbiota da mãe, né? E esse contato íntimo leva o recém-nato, né, a desenvolver uma microbiota muito próxima à da mãe.
numa fase inicial de vida. É curioso notar que, caso o parto seja vaginal ou o parto cesáreo, isso faz uma diferença enorme, né? Então, sabe-se que o parto cesáreo leva a uma exposição desse recém-nato, nesse chamado período sensível da vida, né? Com poucos micro-organismos, pouca instrução também em relação aos micro-organismos do ambiente. O parto cesáreo expõe o recém-nato a micro-organismos basicamente da pele, né? Diferente do parto vaginal, que teria uma exposição a componentes, né, do trato vaginal materno, né? Durante a infância, há uma oscilação muito grande, muito rápida de uma recepção e de novos micro-organismos, né? Um aumento muito rápido na diversidade da microbiota, e isso varia bastante na infância, adolescência, e depois se torna um pouco mais estável na vida adulta, e depois, com as pessoas, à medida que as pessoas vão ficando mais idosas, a microbiota muda novamente. Então, é um processo dinâmico, né? Embora tenha uma certa conservação individual, ela muda ao longo da vida. Conforme eu falei anteriormente, nessa fase inicial, no chamado período sensível da vida, né, desde a vida intrauterina até as primeiras semanas de vida, o trato gastrointestinal é muito pobre em micro-organismos, né, muito pobre, e por conta disso, nosso tecido linfóide também é limitado na mucosa, né? Mas depois do nascimento e nas primeiras semanas, a mucosa então recebe é exposta a um número enorme de micro-organismos, e isso, de alguma maneira, orienta, educa o sistema imunitário, né? Então, numa fase pós-natal, das primeiras semanas, surgem placas de Peyer, folículos linfóides, e a lâmina própria intestinal fica com uma concentração progressivamente maior de células mononucleares, células do sistema imunitário. Vejam que no modelo de animal livre de germes, né, o animal livre de germes, camundongo, né, livre de germes, a mucosa é muito fina, o epitélio muito baixo e estreito, né, e com praticamente nenhuma célula na lâmina própria. Então, depois de 3 dias após a reconstituição da microbiota nesses animais livres de germes, o que acontece é que há uma explosão de células, né, tanto crescimento epitelial rápido e uma lâmina própria povoada por inúmeras células do sistema imunitário. Então, tem um efeito trófico também, a microbiota tem um efeito trófico sobre o epitélio, a mucosa de uma maneira geral, e de educação do sistema imunitário. Em condições normais de eubiose, com uma microbiota normal, digamos, considerada normal, a resposta orgânica intestinal é basicamente uma resposta de tolerância, né, baseada na secreção de IgA, né, e de uma resposta regulada por linfócitos T, baseada na produção de TGF-beta e L10, né, por células T regulatórias. Há uma orquestração de células T regulatórias para que o ambiente se torne tolerante à presença de micro-organismos e componentes da alimentação com potencial antigênico, né? Então, de uma maneira geral, nesse estado de eubiose, o que acontece é uma resposta T regulatória. Já no estado de disbiose, o que acontece é uma tendência à resposta inflamatória. Então, nessa resposta inflamatória, uma série de mediadores são produzidos, de variados tipos de resposta. Aqui exemplificados estão o TH1 e TH17. Hoje também sabe-se que alguns micro-organismos específicos têm a capacidade de orientar a resposta imunitária também de forma específica, por exemplo, como no caso da Listeria monocytogenes, que ela tende a induzir uma resposta tipicamente TH1. Por outro lado,
Cândida, Escherichia coli, Citrobacter e outros tendem a orientar uma resposta do tipo TH17, outros fungos também. E enquanto bacteróides fragiles e clusters de clostridioides, clostridiales, tendem a induzir uma resposta T-regulatória, que também é interessante notar que alguns ácidos graxos de cadeia curta também, por si só, né, mesmo na ausência dos micro-organismos, podem orientar, mas que são produtos de micro-organismos, tipicamente, né, tendem a orientar a resposta T-regulatória. Também vesículas dos micro-organismos e essa proteína de superfície A, de Staphylococcus aureus, ela também pode orientar uma resposta T-regulatória. Outro dado interessante é o conhecimento mais recente do conceito de multibioma, que seria a interação entre os diferentes grupos de micro-organismos presentes na microbiota. Então, também com influência sobre a resposta imunitária. Então, com esse conceito, não é somente a relação entre o microbioma e o hospedeiro, ou o organismo humano, mas também a relação entre os micro-organismos que compõem essa comunidade, né, da microbiota, para definir aqui quais seriam as respostas mais adequadas. Então, por exemplo, num estado de disbiose, haveria uma chance maior do desenvolvimento de doenças alérgicas e inflamatórias, né? E até mesmo a alteração na resposta vacinal. Vejam que eu falei de ácidos graxos de cadeia curta anteriormente, que por si só podem contribuir na regulação da resposta imunitária, que aparecem os ácidos graxos de cadeia curta, alguns exemplos aqui conhecidos: acetato, propionato, butirato, que é o elemento mais comum, mais importante nessa nutrição do epitélio intestinal, de uma maneira geral, mas são produtos justamente produtos bacterianos, né, da nossa própria microbiota, que podem ter ação em receptores de superfície e também ação diretamente no núcleo, regulando a expressão de uma série de genes que controlam a produção de mediadores inflamatórios em células imunitárias, aqui exemplificadas pelo linfócito T, CD4, polimórficos nucleares, macrófagos, células dendríticas e também pelo próprio epitélio intestinal. Outra função importante dessas bactérias comensais, da microbiota bacteriana comensal, é a metabolização de ácidos biliares, né? Então, esses ácidos biliares metabolizados por bactérias também, no ciclo enterohepático, eles passam a atuar contribuir na regulação da resposta imunitária. Então, também com ligação de receptores de superfície e regulando a produção de uma série de mediadores inflamatórios que têm implicação no desenvolvimento de doenças inflamatórias e degenerativas. Aqui, obviamente, surge a questão alimentar, né? E uma questão que já está respondida, embora a gente não tenha um controle muito fino sobre, de fato, condicionam a microbiota gastrointestinal. E isso ocorre de forma relativamente rápida. Então, numa questão de poucos dias, com uma mudança dietética radical, né, que você faz uma dieta baseada em vegetais ou em proteína animal, por exemplo, você rapidamente interfere com o microbioma intestinal numa questão de poucos dias. E, à medida que você suspende aquela intervenção dietética, a tendência é voltar à sua linha de base, ao que você tinha antes, né? Então, é o tipo de intervenção que produz um efeito rápido, mas que ele não é sustentado, né? A não ser que a pessoa mantenha aquele estado dietético por mais tempo, ou de forma permanente. Interessante também notar que tem um fator geográfico, né? Esse fator geográfico da modificação da microbiota intestinal, ele, obviamente, está ligado a fatores culturais, né? Muito mais do que genéticos, né? Aqui, esse trabalho do PNAS 2010, sempre cito, é interessante uma população rural de Burkina Faso, na África, né, comparado a uma população em Florença, né, na Itália.
é um estudo com crianças, uma população pediátrica mostrando uma expressão diametralmente oposta aqui desse microbioma, da composição da microbiota, aqui, uma análise taxonômica, né, mostrando uma composição diametralmente oposta nessas populações, a população da África rural, de crianças basicamente se alimentando de vegetais, né, e fibras, né, naturais, né, ao contrário da população europeia, que usa muitos alimentos processados e derivados de leite, né. Outros trabalhos surgiram também, igualmente interessantes, recentemente. Esse, por exemplo, mostra uma avaliação de uma população rural na África, em Malawi, na Venezuela, na Amazônia venezuelana e em regiões metropolitanas dos Estados Unidos. E essa comparação mostra uma diferença muito acentuada da microbiota nessas três populações, mas um destaque para a modificação, para a separação desses indivíduos das regiões metropolitanas dos Estados Unidos em relação a esses outros indivíduos aqui em vermelho e verde da África rural, da Amazônia, mostrando então uma diversidade muito menor da microbiota nesses indivíduos das regiões metropolitanas americanas, que basicamente com alimentação e um ambiente, uma alimentação baseada em alimentos industrializados e processados, num ambiente considerado mais limpo, né? Digamos, do ponto de vista de saneamento, né? Mas com uma microbiota relativamente pobre, do ponto de vista de diversidade. Bom, isso, então, tem sido observado em alguns estudos, e é interessante também chamar a atenção de que essas diferenças regionais e geográficas, né, elas ficam evidentes também nos estudos de migração populacional, né? Então, é interessante que populações consideradas de baixo risco para doenças inflamatórias, crônicas e degenerativas, quando migram de uma região de baixo risco para uma região de alto risco, passam a desenvolver mais ou menos o mesmo risco daquelas populações nativas ou residentes nessas regiões de alto risco. Isso, então, tem sido associado à microbiota intestinal, né, a modificações do microbioma intestinal. E isso é tão mais presente, mais importante ou mais gritante, né? Esse aumento de risco, quanto mais cedo ocorre essa migração na vida, né? Isso é condizente com aqueles slides iniciais que eu mostrei, o período sensível da vida, onde a microbiota ainda é muito incipiente, muito pobre, e a educação do sistema imunitário está no seu início. Com tudo isso, a ideia mais aceita hoje em dia é que o que deveria estar acontecendo no ambiente, né, é o ambiente está se tornando cada vez mais higiênico e com contatos cada vez menores, né, tanto da transmissão vertical quanto horizontal de micro-organismos, né, entre os indivíduos, e isso, então, inverteria um pouco a nossa educação do sistema imunitário. Então, ao invés de começarmos pela imunidade inata, nós estaríamos dando ênfase à imunidade adaptativa, já que a nossa imunidade inata tem sido pouco treinada, pouco exercitada na fase crítica aí de um período sensível da vida. E isso, então, justificaria talvez o aparecimento de mais doenças inflamatórias, autoimunes e alérgicas nos dias de hoje. Mas todas essas informações que eu trouxe aqui colocam o tubo digestivo com a sua microbiota numa posição central no organismo, gerando uma série de sinais e recebendo também sinais do corpo como um todo, de sistemas orgânicos internos, né? E hoje a gente não consegue mais separar a microbiota do intestino, então eles estão juntos, né? São intimamente relacionados, não tem intestino sem microbiota. Bom, vou falar aqui de alguns modelos experimentais de doenças e alguns exemplos humanos de doenças onde a microbiota tem aparentemente um papel importante. Embora nossos conhecimentos ainda sejam muito limitados, você vê que no ano de 2020
surgiram 10.000 publicações sobre microbiota intestinal, 10.000, num total aí desde os final de anos 90, em torno de 50, mas somente no ano de 2020 foram 10.000. Então, significa provavelmente um crescimento exponencial de publicações. Aqui, nesse trabalho muito interessante da Immunity de 2019, esse grupo fez uma análise de microbiotas de pacientes ou de indivíduos saudáveis sendo transplantadas para camundongos, né? Aqui, nesse trabalho, estamos usando camundongos C57, Black 6, né? Ou REG1, o knockout REG1, que eles têm uma propensão, né? Uma predisposição genética a desenvolverem colite. Então, ao receberem microbiota de indivíduos saudáveis, esses animais mantêm mais ou menos uma resposta de tolerância, os animais Black 6, né? Já os REG1, knockout REG1, eles tendem a desenvolver uma colite, né? Mas uma colite branda. Por outro lado, quando os mesmos animais recebem uma microbiota de doadores humanos com doenças inflamatórias intestinais, tanto o animal C57, Black 6, o animal controle, quanto o animal knockout REG1 desenvolvem colite, né? Agora, o animal controle tem uma colite leve, né? E o animal predisposto à colite tem uma colite muito intensa. E só para ilustrar que, de fato, a exposição ao meio ou a uma microbiota estranha e potencialmente agressiva é suficiente para desencadear uma resposta inflamatória. Então, esse modelo tem sido repetido e replicado em outros trabalhos mais recentes, mostrando que tem muita coisa aqui a trabalhar que a gente está desenvolvendo e aprendendo agora, né? Justamente inclusive com o cuidado dos animais, né? Então, hoje em dia, a exposição dos animais no biotério e quantos animais ficam em cada gaiola, isso tem sido importantíssimo para entender essa transmissão horizontal também, que ocorre não só essa vertical aqui de transplante de microbiota, mas como a transmissão entre os animais, né? E dependendo de como eles são cuidados, isso faz uma diferença grande, né? Vejam só que o intestino e a microbiota intestinal também têm influência sobre outros órgãos, né? Aqui no exemplo do animal exposto ao vírus influenza, né? Doença respiratória, a gravidade com que se expressa a doença clínica desses animais tem a ver com a microbiota intestinal. Então, animais tratados com antibiótico para diminuir as populações da população de uma maneira geral da microbiota, expõe o animal de uma maneira tal que ele se torna mais grave, né? Então, você induz artificialmente uma disbiose no animal e observa o que acontece com a exposição do vírus influenza. Então, o que se observou nesse trabalho é que sinais tônicos de interferon derivados da microbiota são essenciais para a regulação da resposta ao vírus influenza, aqui como exemplo. Muitos trabalhos vêm surgindo também de interesse com relação ao sistema nervoso e modificações neuropsiquiátricas em modelos animais e em seres humanos, né? Nesse modelo, de uma maneira geral, o que aconteceria é que a microbiota intestinal ela daria maior ou menor permeabilidade a elementos que poderiam ser tóxicos, né? Ou modificar, de alguma maneira, a função neurológica, digamos assim. Então, por exemplo, nesse modelo, o animal aqui é exposto a uma dieta rica em gordura e açúcar, né? Chamada dieta ocidental, e isso altera a microbiota intestinal de uma forma tal que aumenta a permeabilidade a uma série de elementos, né? Além de diminuir a sensibilidade à insulina e promover a produção de citocinas inflamatórias e aumentar a circulação de endotoxinas, como o LPS, há também
ocorre também uma alteração da permeabilidade da barreira hematoencefálica. Então, isso teria a ver com disfunção cognitiva nesse modelo. Mas outras disfunções têm sido associadas à doença de Parkinson, a Alzheimer, né? E até autismo, doenças desse espectro do autismo. Outro dado importante é que a dieta, né, que já falamos um pouco aqui sobre dieta, ela não só controla a microbiota, mas como também algumas modificações epigenéticas. Então, através do controle dietético, é possível modificar a expressão de alguns genes, né, através de modificações epigenéticas. E é interessante também notar que, ao modificar a dieta, é possível reverter modificações já anteriores, né? Inclusive, aqui nesse modelo, é interessante que não só a modificação na dieta, mas a simples administração de ácidos graxos de cadeia curta, nesse modelo, é capaz de reverter efeitos de modificação de estonas, por exemplo, né? Metilação. Também há grande interesse recente em relação à obesidade, né? E até alguns casos anedóticos de transplante fecal, em que o paciente que era magro engordou e vice-versa, né? Além de outras doenças que surgem, o potencial de doenças, né, com transmissão a partir de transplante fecal, que é um tratamento que nós vamos falar rapidamente aqui, mas na obesidade, o que tem sido observado também modificações da microbiota estando por trás, né, implicadas nessa alteração da sensibilidade à insulina, redução, também na lipogênese acentuada hepática, isso estaria também com o envolvimento, traria um envolvimento na doença gordurosa do fígado, né? E, de uma maneira geral, em vários outros órgãos, né? E efeitos diretos sobre o músculo, o tecido adiposo e o próprio intestino, né? É também interessante chamar a atenção que na síndrome metabólica existe uma série de evidências apontando para modificações de padrões aberrantes, de modificações epigenéticas que estão sendo implicados com a disbiose, em relação à disbiose, né? Aqui, no caso desse exemplo, seria da obesidade, né? E essa disbiose, então, levaria a um estado de inflamação crônica, né? Com uma ativação persistente de NF-κB, uma série de células, e aumento de leptina. Então, a microbiota também tem sido colocada no centro dessa rede aqui metabólica, né? Como sendo comum, né? E teria início, teoricamente, né? A hipótese é que o início seria pela alimentação alterada, né? Então, um excesso de alimentos com excesso de energia, levando a uma modificação tal que favorecesse a obesidade, ao desenvolvimento de diabetes, né? Cada vez mais comuns nas sociedades em desenvolvimento e nos países desenvolvidos também. E com isso, junto com isso, o aumento da doença hepática gordurosa e também, indiretamente, com o aumento de doenças cardiovasculares, ateroscleróticas, o câncer e doenças inflamatórias e alérgicas de uma maneira geral. Então, todas elas estariam interligadas de alguma maneira com uma origem em modificações de hábitos, né? São hábitos, né? Obviamente, esses hábitos têm a ver com o sistema de produção, com a economia, hábitos culturais, e acabam influenciando numa série de atividades da nossa rotina, né? E uma das principais é a dieta, né? Agora, todas elas com efeitos sobre a microbiota intestinal. Na doença hepática, por exemplo, tanto a gordurosa quanto a cirrose, e a evolução para a cirrose e o carcinoma hepatocelular teriam a ver também com essa disbiose, a alteração da permeabilidade intestinal, uma série de elementos, inclusive LPS, né, presente em micro-organismos, é o exemplo mais clássico, né, de toxinas de origem microbiana,
né, induzindo respostas inflamatórias crônicas que tendem a orientar a resposta no fígado, por exemplo, para acúmulo de gordura. Isso vale também para a doença hepática alcoólica, que o etanol tem um efeito direto sobre o epitélio, né, além de lesivo sobre o epitélio, mas hoje em dia sabe-se que ele também modifica a microbiota, né? Embora muitos desses trabalhos a gente ainda não tenha certeza sobre se a microbiota é modificada primariamente ou secundariamente. Isso tem sempre alguma dificuldade em relação a esse assunto. Então, a esteatose não alcoólica, né, a doença hepática gordurosa de origem não alcoólica, é a que mais preocupa, porque ela que aumenta mais, juntamente com diabetes, obesidade, a síndrome metabólica, e o controle sobre ela é muito mais difícil, né, porque a gente não conhece exatamente qual é o mecanismo básico, né. De qualquer forma, a disbiose tem sido observada e uma série de modificações nas respostas no nível da mucosa tem sido observada nesses pacientes. A cirrose hepática também, né? Cirrose hepática de qualquer origem, ela também tem, o paciente tende a ter uma microbiota alterada, uma permeabilidade alterada intestinal a micro-organismos e também, como consequências clinicamente conhecidas há muitas décadas, são as infecções, né? E geralmente causadas por micro-organismos de origem intestinal, né? Vejam que doenças inflamatórias intestinais também aumentam muito no mundo inteiro e aqui no Brasil também. A doença de Crohn e a colite ulcerativa, que são as principais, têm evidentes modificações da microbiota, né, bastante grosseiras em relação ao controle, né, com mudanças não somente taxonômicas, mas como funcionais também, cada vez mais evidentes. E os pacientes com doença de Crohn têm uma série de micro-organismos diferentes do controle, o mesmo vale para a colite ulcerativa, e há uma tendência a que ele se distancie da linha de base comparado ao controle aqui em verde, controle normal, aqui o Crohn em amarelo e vermelho, e roxo e azul para a colite ulcerativa. Há uma tendência a sair da linha de base bastante, quer dizer, além de serem em sua linha de base diferente dos controles, há uma tendência a uma flutuação maior, uma oscilação maior desses pacientes, né, em relação àqueles controles. Outros dados interessantes da microbiota, né, com relação ao câncer gástrico, isso já é conhecido há muitos anos, desde 96, o Helicobacter pylori é considerado um carcinógeno pela Organização Mundial de Saúde, e a gente já sabe disso, isso então teria a ver com uma modificação, a presença de um micro-organismo no estômago, né, que até então não se sabia, né, mas o mesmo tem sido observado para outros órgãos em outros locais do aparelho digestivo. O câncer de cólon é muito importante porque ele aumenta quase que exponencialmente em alguns locais no mundo e é o que mais aumenta no mundo inteiro. O hepatocarcinoma, o carcinoma hepatocelular, nós já vimos aqui a capacidade do microbioma ou pelo menos o envolvimento importante do microbioma na doença hepática gordurosa, em hepatites e na cirrose, e também no câncer de pâncreas. Bom, outro dado interessante é lembrar que a microbiota também pode trazer alterações no metabolismo de medicamentos. Então, lembrar disso, esse ainda é um campo muito pouco explorado, mas que ela provavelmente altera a metabolização, a absorção de medicamentos. Isso pode também modificar a resposta dos pacientes a determinados medicamentos de uso oral, né, principalmente. Também algumas evidências surgiram recentemente com relação a transplantes, né, e os efeitos possivelmente relacionados à disbiose, né, de maior rejeição orgânica, né, maior fibrogênese, mais casos de infecção, isquemia, todos eles relacionados à disbiose intestinal em alotransplantes. Outro dado interessante também relacionado à idade, ao envelhecimento, né? Populações envelhecendo no mundo inteiro e doenças que surgem tipicamente no paciente idoso, principalmente infecções, né? Alterações da imunidade e
e a maior suscetibilidade a infecções têm sido atribuídas à modificação da microbiota intestinal também nesses pacientes idosos, nesse conceito que tem sido chamado de inflammaging, né? Um trocadilho ali para uma inflamação crônica, né? Muitas vezes subclínica, que ocorre nesses indivíduos idosos. Alterações da microbiota também têm sido relacionadas a doenças cutâneas articulares, por exemplo, doenças sistêmicas, né, autoimunes, né, como a psoríase, lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, e com padrões específicos, ou mais ou menos específicos, de disbiose em cada um desses grupos de doenças. Voltando aqui ao pulmão, agora apresentando o eixo intestino-pulmão, que é relativamente novo, um conceito relativamente recente, né, mostrando que a microbiota intestinal também pode ter influência sobre o aparelho respiratório. Então, inclusive, sobre a colonização de micro-organismos no aparelho respiratório. Aqui, nesse exemplo, metabólitos e micro-organismos, né, da microbiota disbiótica influenciam nessa colonização por proteobactérias no aparelho respiratório. Vejam que isso, então, pode ter influência sobre a Covid-19 também, né? A microbiota intestinal. Nós começamos um trabalho aqui no Fundão, ainda não terminamos, justamente sobre esse assunto. Fomos ultrapassados aqui já, né, por outros grupos, por uma série de razões, mas que não vem ao caso, mas a Covid-19 aparentemente também tem uma expressão clínica diferenciada, né, dependendo do microbioma intestinal. É difícil isolar de outros fatores, né, confundidores, como a própria idade dos pacientes, ou se é obeso ou não, mas, de qualquer forma, se a gente considerar tudo que eu disse aqui sobre obesidade, alterações metabólicas, o fator da idade, a microbiota certamente está por trás disso ou participa de alguma maneira. O que tem sido observado aqui em alguns poucos estudos sobre esse assunto é que a gravidade da Covid-19 aparentemente tem a ver com disbiose intestinal. Então, a produção de citocinas aumentada e outros marcadores inflamatórios teriam a ver com estados de disbiose intestinal prévias ao desenvolvimento da infecção. Então, alguns pacientes, são sempre trabalhos com um pequeno número de pacientes, mas o que se observou é que essa disbiose, em geral, tem uma depressão, uma redução do número de micro-organismos ditos moduladores ou protetores. Aqui, como exemplo, o Fecalibacterium prausnitzii, por exemplo, né, tem sido repetido, e algumas espécies de bifidobactérias têm sido repetidamente, aqui nos 3 ou 4 trabalhos, encontrados como fator de disbiose desses pacientes que desenvolvem formas mais graves do Covid-19. Então, com tudo isso aqui, a gente também deve pensar que a microbiota, se ela está associada com essas doenças todas que eu apresentei aqui, tão de perto, né? Se ela é tão importante como um fator, mesmo que não seja um fator causal primário ou decisivo, ela certamente participa. Então, talvez ela pudesse ser modulada no sentido de melhorar a saúde desses pacientes ou até de prevenir desenvolvimento de doenças. Então, antibióticos são usados há muito tempo, todo mundo conhece, mas probióticos e pré-bióticos têm sido pesquisados e prescritos também em larga escala, com, obviamente, o probiótico e pré-bióticos, eles são muito interessantes do ponto de vista teórico, mas na prática eles ainda estão um pouco aquém do que nós desejaríamos em termos de efetividade terapêutica. Então, por conta disso, continuam as pesquisas com novos antibióticos, probióticos e pré- ou pós-bióticos, mas o transplante fecal também surgiu aí com um grande impacto recentemente e basicamente tem sido usado para tratamento de algumas poucas doenças, em geral relacionadas a estados de disbiose. E as defensinas aparecem aqui como alternativa futura para a utilização de produtos microbianos, justamente, não os micro-organismos propriamente ditos, né, mas os produtos, né,
desses micro-organismos. E aí, com isso, nós evitaríamos o transplante fecal e as dificuldades ainda que existem com relação ao transplante fecal e a relativa ineficiência dos medicamentos baseados em probióticos ou pré-bióticos. Então, o transplante fecal ele é interessante do ponto de vista teórico, né? E a ideia é que ele talvez trouxesse grandes benefícios a uma série de doenças dessas que eu apresentei aqui, mas, de fato, existem limitações nos trabalhos e o que se aceita é o uso para tratamento de infecção por Clostridium difficile, a chamada colite pseudomembranosa, uma colonização, uma infecção por Clostridium difficile, que é muito comum em pacientes hospitalizados com o uso de antibióticos, múltiplos antibióticos, né? E são infecções muito difíceis de controlar e potencialmente graves e até, algumas vezes, exigindo colectomia total dos pacientes e, às vezes, levando a óbito. Mas, infelizmente, o transplante fecal, tirando a infecção por Clostridium difficile, ela não tem grande eficácia na doença inflamatória intestinal, tem um efeito temporário, quando muito, né? E tratar pacientes com síndrome do intestino irritável e constipação crônica, que são doenças benignas, relativamente fáceis de tratar, que não trazem nenhuma gravidade maior, risco de vida ao paciente, com o transplante de microbiota, se tornou pouco prático, né, e pouco aceito, né? Há também alguma informação a respeito de efeitos do transplante de microbiota sobre doenças que não são primariamente gastrointestinais, mas houve algum interesse para tratamento de obesidade, até de autismo, né? Púrpura trombocitopênica idiopática e doença de Parkinson, né? Seria mais interessante. Mas os resultados ainda são muito incipientes, né? Muito difícil de analisar, e hoje em dia a única indicação clara e inquestionável do transplante de microbiota é para tratamento de infecção por Clostridium difficile. Agora, a microbiota, como eu apresentei ali no início, ela tem um número muito grande, né, de componentes, né, número de micro-organismos, e hoje em dia a gente sabe que não dá para tratar a microbiota intestinal simplesmente no nível de filo, por exemplo, né? Não dá. Elas são muito complexa a microbiota, né, em seus vários níveis, né? E existem alguns estudos que mostram que alguns micro-organismos especificamente têm efeito sobre um tipo de resposta, enquanto outros não. E eles se regulam entre si também de uma forma cada vez mais complexa de entender, então provavelmente a gente vai precisar de múltiplos dados de sistemas, né, para integração dessas informações todas, para a tentativa de entendimento, né, do que se passa, não só na genética das pessoas, né, mas também do microbioma e do microbiota e seus produtos, né, para tentar entender qual seria a reação de cada pessoa, né? É interessante chamar atenção para essa complexidade, porque não existe um padrão único de microbiota nessas doenças, né? Então, há uma variabilidade muito grande, principalmente em pessoas saudáveis, que torna um pouco difícil, nesse momento, a gente entender o que seria o normal, né? E daí para tentar entender o que seria o anormal, né? E o efeito a relação causa e efeito de alterações da microbiota também ainda está numa fase muito incipiente do conhecimento. Então, de qualquer forma, acho que a microbiota está aí para ficar durante muito tempo, provavelmente para sempre, né? Aparentemente, ela faz parte do nosso intestino e faz parte do nosso corpo como um órgão da fisiologia humana. Então, era basicamente isso que eu tinha para dizer, para que a gente possa conversar um pouco em seguida. Tá bom? Então, Newton e Marília, acho que era isso que eu... Muito bom, Heitor. Muito Vou obrigado. falar rapidamente, estava com pressa aí de
falar para a gente poder conversar um pouco. São muitas informações, nem sempre muito conectadas, né? Só para abrir aqui um debate. O timing foi ótimo. A gente já tem uma pergunta que está aqui no chat. Acho que perguntar se o Jorge gostaria de falar diretamente. Eu vou ler, parece que ele está com problema de conexão. Ele perguntou, Heitor, se na periodontite crônica, em que há a deglutição de micro-organismos odontopatogênicos, né, e que eles estão proliferando no biofilme gengival e subgengival. E aí ele pergunta sobre as possibilidades desses micro-organismos levarem a desbiose intestinal e daí a consequência sistêmica. Quer dizer, a ligação entre doença periodontal e desbiose intestinal e problemas sistêmicos. Sim, eu já tenho lido alguns artigos sobre microbiota oral de uma maneira geral, estou até interessado em fazer um trabalho sobre isso nos meus pacientes, sabe? E já vi até um trabalho que mostra alterações da microbiota quando a análise na saliva, na língua, na gengiva. É interessante realmente, mas eu acho que é um campo muito novo e a gente não sabe ainda muito bem quem causa o quê, né? A gente sabe é que alguns desses micro-organismos da boca eles passam para a circulação sanguínea, né? Então, o dentista sabe disso, né? E quantos casos a gente já não viu de endocardite bacteriana, né? Colonização à distância a partir de manipulação, ou extração dentária, ou até abscessos, coisas assim. Então, são micro-organismos que podem circular e passar para a circulação através dessa mucosa, né, oral. Então, isso é possível, a gente também está preocupado com isso em relação ao intestino. Agora, saber se a microbiota oral tem a ver com a intestinal, isso é interessantíssimo, mas se essas comunidades têm alguma ligação, é o interesse. A gente está querendo, estou com uma pós-doc interessadíssima nisso. Só que eu não sei responder, então, Jorge, não sei, mas estou interessado em pesquisar isso também. Já estou começando a ler alguns artigos, né? Acho que se a gente não consegue nem essas intestinais, acho que com a boca vai ser a mucosa oral, a microbiota oral e intestinal vai ser um caminho ainda um pouco mais longo, imagino, mais difícil, né? Bacana. Eu acho que, como você mostrou nos aqueles últimos slides, né, é um problema ecológico, né? Então a gente tem que usar metodologias de ecologia, de sistemas complexos, né, para chegar lá. Acho que o próximo aqui na fila é o João Moraes. Por favor, João. Muito obrigado pela aula, Heitor. Eu fiquei com uma dúvida em relação. Eu peço desculpas que eu não estou atualizado com a literatura em relação à vesícula de microbiota. Mas eu imagino que talvez a comunicação da microbiota seja através de vesícula com locais tão distantes, né? Aí a minha dúvida é se talvez a modulação da produção, do conteúdo dessas vesículas, talvez não seja uma abordagem terapêutica interessante. Mas sim, já estão fazendo isso? Não. Mas acho que é um caminho interessante. A gente está tentando primeiro entender como é que ocorre essa regulação, né? Esse trabalho desse PSA, por exemplo, é de 2008, né? 2008, muito antes desses estudos com o 16S, né? de análise taxonômica da microbiota. Então, essas vesículas, de nossas vesículas das nossas células, a gente também não sabe muito bem como é que elas regulam à distância outros órgãos ou o próprio sistema imunitário. Então, essas de origem de micro-organismos, acho que, obviamente, tem um futuro pela frente, mas ainda não existem trabalhos para o entendimento do que elas fazem exatamente, né? Mas só essa ideia de que elas são capazes de regular a resposta imunitária, né? Mas a gente ainda está longe de controlar isso a ponto de transformar isso em tratamento, né? Imagino que a vesícula das nossas células já é quase impossível detectar. Imagina as bactérias. Esse conteúdo de exossomos das nossas células tem microRNAs, por exemplo, a gente tem trabalho sobre isso, estamos fazendo trabalho sobre isso,
Mas aí, realmente, de repente, entrou a microbiota na jogada e agora a gente está tentando entender qual é a relação da microbiota com esses microRNAs nos exossomos, né? Então, acho que é um caminho complexo aí, tem muita coisa pela frente aí para estudar e entender, né? Obrigado. Nada. Obrigado, Heitor. Próximo na fila, Marília. Obrigada, Nilton. Obrigada, Heitor, pela palestra, muito bom. Eu estou com milhões de perguntas aqui, obviamente não vai dar para fazer todas, vou escolher uma. Que é o seguinte, uma coisa que eu ia te pedir para falar um pouco, mas você acabou falando, era pensar, né, todo esse conhecimento com uma aplicação, né, de terapêutica. Você já falou isso, né, tem essas questões todas em relação ao transplante fecal e tudo mais. Mas você consegue pensar em uma situação em que isso seja importante para diagnóstico, ou seja, preventivamente? Então, se é uma relação de casamento, né, de longo prazo entre nós e a microbiota, se é que existem, são diferentes, né? Se é uma relação de longo prazo, não vale a pena construí-la de uma maneira melhor possível e acompanhando ao longo dos anos, especialmente na infância e tudo mais. Então, você acha que valeria a pena ter diagnósticos, né, de um recém-nascido? A microbiota não está legal, a gente pode fazer intervenções, não pode? Pensando no futuro, o que você acha? Eu acho que futuramente sim, né? Eu falei, mas você vê, foram 10.000 publicações em 2020, é muita coisa, né? Quer dizer, vai surgir muita novidade aí pela frente, com esse aumento exponencial aí de publicações, né? Embora eu tenha uma certa crítica sobre esse conteúdo também, né? Mas não sei se cabe aqui falar sobre esse assunto, né? Porque como é que a gente aproveita essa literatura toda e quão boa ela é também, né? Eu não sei dizer, né? Eu faço um esforço aqui para acompanhar, mas tanta coisa para fazer, estudar, é muito difícil. Então, a gente tem que ter muitos grupos de pessoas estudando, eu acho. Mas eu concordo, acho interessantíssimo isso. Acho que, inclusive, só esse conhecimento da diferença do parto cesáreo para o parto vaginal já assusta um pouco, né? Depois vem a história do aleitamento materno, que é importantíssimo também para o estabelecimento do microbioma saudável, né? Você vê no leite materno tem uma série de oligosacarídeos que não são absorvíveis pelo epitélio intestinal, né? Oligosacarídeos, quer dizer, o corpo da mulher produz uma série de oligosacarídeos para quê, né? Quer dizer, se ele não vai ser absorvido. Agora, quem cuida deles, quem come aquele oligosacarídeo são as bactérias do bem, digamos, as boas, né? Isso é interessante, né? Então, esse leite materno, ele tem alguma coisa, não só de IgA, né? Tem oligosacarídeos que o leite em pó não tem, o leite de vaca também não tem, né? Esse leite industrializado ou processado não tem. E aquilo ali serve para alimentar as bactérias boas do intestino. Então, realmente, só esse conhecimento já faz a gente pensar numa vida mais natural, com menos alimentos industrializados, menos processamento, e até a gente pensa em defender a nossa agricultura do pequeno produtor, e é esse alimento que a gente quer, né? Aquela verdurazinha, o único alimento decente que o intestino reconhece são os vegetais, né? Então, a gente tem que... E não essa produção industrial agrícola, né, do agronegócio, né? Essa soja em grande produção, em larga escala, isso não traz nenhum benefício para a nossa saúde, a não ser muito indiretamente, né? Se isso tiver algum valor econômico do ponto de vista internacional, mas para a saúde intestinal a gente precisa de uma alimentação natural, né? De preferência, né? Baseada em vegetais, né? Acho que é. Agora eu concordo com você, acho que vai ter muita coisa pela frente, vão surgir kits diagnósticos que facilitem talvez a interpretação do conteúdo ou dos produtos do microbioma, talvez, né? Eu não sei qual é o caminho, se é pelo produto ou se é pela análise, que é tão complexa, né, do microbioma, né? Mas acho que sim, inclusive, quem sabe, para a prevenção de câncer de cólon, né, cada vez mais comum, né? Eu estou fazendo um trabalho de câncer de cólon assustador, né? É a neoplasia que mais cresce
aqui no Brasil é de câncer de cólon, né? Para homem e mulher, né? Então, intestino, cada vez mais cedo na vida, né? E isso, obviamente, a genética não dá, né? O câncer que tem uma base de predisposição genética, ele está perdendo o lugar cada vez mais. Hoje, menos de 10% dos tumores intestinais tem a ver com predisposição genética, né? Então, tem alguma coisa no ambiente, óbvio, né? Que está mudando e mudando cada vez mais, né? Está ficando cada vez mais comum. Isso aí. Obrigada, Heitor. A Isis, por favor. Olá, professor. Estou tentando ver aqui. Olá, professor, Oi, muito Isis. obrigada. Foi super interessante, né? Deu essa abordagem super geral, assim. Acho que todo mundo conseguiu, independente da área que cada um aqui trabalha, todo mundo conseguiu pegar uma pontinha para si, né? Eu acho que a minha pergunta tem um pouco a ver com o que já está sendo falado, com a pergunta da Maíra e tudo mais, né? Então, você comentou, e a gente também acho que é um passo até um pouco óbvio, né? Pensar no uso de prebióticos e de probióticos com um fim terapêutico, né? Mas o senhor mesmo comentou, né, que também os resultados têm sido ainda um pouco limitados atualmente, pensando em doenças específicas, e a primeira coisa que eu penso realmente é justamente que as pessoas elas seguem tendo suas dietas, né? Então, que isso também pode ser um limitante muito grande de tentar realmente popular ou repopular, né, o trato gastrointestinal com bactérias boas, digamos assim, se a pessoa segue tendo uma dieta que, enfim, que vai promover uma microbiota, né, disbiótica. Então, eu queria só comentar, né, realmente, que se eu comentasse um pouco mais para a gente se, tudo bem, não temos ainda prebióticos e probióticos bem pensados, mas será que com a literatura que existe algum tipo de promoção específica de dieta? Né? Então, acho que entra um pouco no que já foi falado, né? E eu também já faço aqui o disclaimer do conflito de interesse, porque eu sou vegetariana há um pouco mais de uma década. Então, é um interesse pessoal também de saber, enfim, se existe algum tipo de informação nesse sentido. Bom, tem informações, a gente não sabe muito bem quanto tempo elas vão durar, né? Essas orientações. Então, surgem uma série de dietas mirabolantes a todo momento, e aí daqui a pouco muda, né? Então, não tem um padrão, eu não saberia dizer, né? A gente está procurando aí por algo que seja mais saudável, né? De qualquer forma, é interessante esse conceito de pré-bióticos, acho que ficou óbvio, né? E esses pré-bióticos não industrializados, esses da alimentação mesmo, né? Que são basicamente fibras vegetais, né? Esse é o alimento principal do intestino, né? Se não tiver fibra vegetal, as bactérias vão sofrer ali, e esse sofrimento é uma fome extraordinária, então elas tendem a aderir mais à mucosa, aparentemente, né? A aderir à célula epitelial pela falta de nutrientes luminais, né? Que são essas fibras vegetais, elas aderem, frequentemente invadem e causam inflamação secundariamente, né? Então, é uma alimentação baseada em açúcar super refinado, né? Refrigerantes, coisas assim, esses pães processados, isso aí é açúcar puro, né? Então, inclusive, é absorvido tão rapidamente que não dá nem tempo das bactérias terem... As bactérias não conseguem aproveitar esses oligosacarídeos aí, né? Esses industrializados. Então, elas acabam... a gente acaba selecionando algumas bactérias quando faz essa alimentação hipercalórica baseada em açúcares, né? E gordura também, né? Então, basicamente, essa dieta ocidental aí, que é rica em gordura e açúcar, certamente ela tem um envolvimento em uma série dessas doenças metabólicas, obesidade, diabetes. Aqui no Brasil, por exemplo, a população, quase 20% já é obesa, né? Hoje em dia, né? Isso há 15 anos atrás era um pouco menos, né? Eu estou fazendo um trabalho de uma análise dos últimos 15 anos aqui, baseado em dados do DataSUS, sobre câncer e doenças inflamatórias, vários tipos de tumores, né? Então, a gente tem o diabetes, a obesidade e o sobrepeso
praticamente dobraram em 15 anos, né, aqui no Brasil. Isso tem a ver com alimentação mesmo, né? Só pode ter a ver com alimentação, hábitos, estilo de vida, né? E isso tem efeito sobre a microbiota, provavelmente, certamente, né, tem efeito sobre a microbiota. Então, a população brasileira até teve uma certa proteção aqui, segundo o meu pensamento, de essa coisa do arroz com feijão. Você é nutricionista, né? Então, é nutricionista. Eu não, eu sou biomédica. Ah, não, você... Ah, tá, você faz... Você é vegetariano, tá certo. Tá certo. Então, mas então, essa coisa do arroz com feijão é uma proteção, sabia? É curioso que o Brasil tem esse prato como um prato oficial, ou tinha até pouco tempo, né? Mas o que está acontecendo, infelizmente, as pessoas estão consumindo menos no Brasil. Né? Isso eu vi por dados do Vigitel, um sistema de vigilância a partir de telefone, ligações telefônicas. É interessantíssimo. Aí mostra que as pessoas estão comendo menos arroz e feijão, em troca de outras coisas, aí, outros alimentos. E isso eu acho que está desprotegendo a gente de alguma maneira, porque eram alimentos, né, vegetais, naturais, e tem todo o aminoácido-grama, esses dois juntos, né? Quer dizer, era muito completa aquela alimentação do brasileiro tradicional, né? Em todos os níveis, inclusive, né? Todo mundo comia aquele arroz com feijão, é impressionante, mas ele devia proteger a gente não estamos vendo isso agora, né? Bom, eu não sei se você perguntou sobre vegetarianismo, eu acho interessante, mas eu não tenho elementos suficientes assim, para dizer que ele... Talvez falte alguma coisa no vegetarianismo estrito, né? Deveria ser complementada de alguma maneira, mas eu acho, sem dúvida nenhuma, ele é muito mais saudável do que qualquer outra dieta maluca que tem por aí. Né? O que se fala em dieta do Mediterrâneo, por exemplo, eu acho interessante também, porque tem uma variedade um pouco maior e tal, e até as pessoas aceitam melhor, mas o que a gente vê nesses países ditos do Mediterrâneo é que eles não têm muito menos doença do que a gente, não, sabe? Infelizmente. Então, sim, eu vejo essas questões de dieta do Mediterrâneo, dieta japonesa, eu escuto muito em estudos de longevidade, mas estudos do tipo que o senhor falou aqui, eu nunca ouvi assim, comentarem se existe uma... Essa japonesa, digamos, só esse molho de soja, por exemplo, bom, em primeiro lugar, o Japão é o lugar que tem mais câncer gástrico, né? Câncer de estômago, né? Independente de ter Helicobacter pylori, para você ter uma ideia. Então, a gente sempre tem uma certa suspeita de que a alimentação com excesso de sal, né? Cloreto de sódio mesmo, que é típica desse molho de shoyu, né? E também do glutamato monossódico, que é muito comum nesses alimentos deles, né? Talvez estivesse por trás disso, mas a gente não sabe muito bem, não sei se ela é saudável, a não ser pelo consumo de peixe, arroz, digamos, basicamente. Agora, uma coisa é certa, é interessante ter um estudo no Japão, que é no pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, tem um aumento de consumo de leite e carne vermelha no Japão. E esse aumento vem arrastando para cima o câncer de colo e as doenças inflamatórias intestinais que não existiam praticamente no Japão antes da Segunda Guerra Mundial. Agora, o câncer gástrico continua alto lá e também não se sabe bem por quê. Então, o consumo de leite e carne, sem dúvida nenhuma, tem tudo a ver com as doenças intestinais e com câncer de cólon, né? E isso ficou muito claro nesse estudo de pós-guerra aí no Japão. Então, eu não sei o que é mais tanta coisa para dizer, eu não sei se eu tanta coisa aí posso ter esquecido de responder alguma pergunta. Não, eu acho que se a gente fosse ficar aqui discutindo, a gente ia ficar a tarde inteira, né? Muito obrigada. Até esses assuntos de doenças do sistema nervoso, né? Para Marília, acho que tem interesse especial nisso. Eu fico também, a gente tem um certo modismo nesses assuntos, né? E a gente fica pensando, mas onde é que está a clínica, né? Se a gente for voltar para a clínica, a gente vê uma criança com autismo,
É só desbiose, como se a desbiose causasse o autismo. Então, eu acho isso um certo exagero. A gente não tem elementos para dizer isso, não. Não tem nem para dizer isso sobre as doenças do próprio aparelho digestivo ainda, né? A gente acredita que sim, mas não está muito concreto, né? Então, agora, se você for ver essas crianças com autismo, o que elas comem, né? E você vê numa anamnese simples, não que a anamnese seja simples dessas crianças, mas você rapidamente levanta com a família o que essas crianças comem, são basicamente alimentações muito monótonas, né? Repetitivas, então baseadas em um elemento, muito consumo de carne especificamente. Então, a gente não sabe o que é causa e o que é efeito, né? Sobre Parkinson, eu acho interessante, porque também Parkinson evolui com constipação intestinal, é uma das manifestações mais comuns, aí você fica vendo, mas aí a constipação por si só, como doença isolada, independente de Parkinson, ela também é motivo de interesse para estudo de desbiose intestinal e associação até com câncer de cólon. Então, tudo isso deve estar interligado de alguma forma. Agora, esse estabelecimento de causa e efeito é muito difícil, né? Muito complicado ainda, né? Obrigada, professor. Tem surgido trabalho de Alzheimer também, né? Ultimamente, sobre desbiose, que teria esse processo de neurodegeneração ou de um estado neuroinflamatório crônico, né? Eu acho interessantíssimo, a gente está ainda um pouco longe, né? Dessa relação causal. Então, podemos continuar? Tem mais 2 na fila. Lógico, tem uma mãozinha ali levantada. Sou eu. Oi, obrigada, Heitor, pela palestra. Assim, a gente sabe, né, ou pelo menos é descrito, que o eosinófilo ele é uma célula residente no trato gastrointestinal, tanto de humanos quanto urinos, enfim. É uma célula pertencente, classicamente, à resposta imune inata, né? Para quem gosta de estudar o eosinófilo, sabe que hoje ele também tem um papel na imunidade adaptativa, na homeostase, isso muito baseado em estudo pré-clínico, sempre tentando fazer um paralelo com a clínica. Assim, por exemplo, em estudos pré-clínicos, né, com camundongos deficientes de eosinófilo, a gente sabe que tem alguns trabalhos que relatam que há uma desbiose, há uma deficiência na formação das microvelocidades do trato gastrointestinal, do intestino, né? Enfim, mas isso é um pouco controverso. Quando vai para a clínica, isso ainda fica mais obscuro ainda. E a minha pergunta é a sua experiência clínica. Assim, obviamente que nas doenças alérgicas do trato gastrointestinal, a gente sabe que o eosinófilo pode aumentar e tal, mas de uma forma geral, não necessariamente nesses casos alérgicos. Assim, eu não sei se você já olhou para ele, ou de como se altera, se não altera, se você percebe alguma alteração morfológica, digo, em tecido, né, em biópsia, ou até mesmo no sangue. Enfim, eu queria que você comentasse da sua experiência clínica, se você tem alguma evidência. Então, sobre eosinófilos propriamente, o eosinófilo é comum no intestino, né? É comum, obviamente tem um número muito menor do que outras células inflamatórias, digamos assim, do sistema imunitário, mas ele é relativamente comum. E ele é mais comum ainda nos estados crônicos inflamatórios ou pós-inflamatórios, né? Então, em doença alérgica, obviamente, né? Mas ele tem, eu vi, a gente em doença de Crohn, ulcerativa, a gente trabalhou já com eosinófilos há uns anos atrás e a gente viu que eles estão realmente aumentados no estado inflamatório, mas também na fase crônica eles continuam lá há muito tempo. Aparentemente, eles têm uma vida longa e continuam uma cicatriz, né, de que houve um processo inflamatório ali. Em geral, são indicadores crônicos de inflamação para a gente, né, da presença deles, e talvez eles estejam envolvidos na fibrogênese também, de alguma forma, indiretamente. Agora, eu não tenho nenhuma informação com relação a efeitos bidirecionais ou unidirecionais com relação à microbiota. Isso eu não sei dizer. Microbiota. E outra coisa, quando a gente fala aqui, a maioria das vezes que
você ouve alguém falar de microbiota e coisa assim, em geral estão falando de bactérias, né? E aí desconsiderando os outros micro-organismos. Mas, por exemplo, o eosinófilo no tubo digestivo ele é muito importante nas infecções por eumintos, né? Então, por exemplo, xistossoma, né? Seria um clássico, né? Tem uma eosinofilia tecidual enorme quando o paciente tem esquistossomose, né? E a gente teve um modelo aqui interessante de ileite, doença do intestino delgado, né? Inflamação do delgado causada por Toxoplasma gondii, né? Então, a gente conseguiu modular a resposta de inflamatória grave que o Toxoplasma causa na ileite, em camundongos, infectando esses animais previamente com Schistossoma mansoni. Aí o que a gente vê é que aumenta o número de células caliciformes desses animais infectados com xistossoma, mas também de eosinófilos, né? Eosinófilos, mastócitos e células de Punnett também. Células de Punnett. Então, inclusive, há quem defenda que os eumintos sejam importantes e que a falta deles no nosso organismo tenha exposto a gente ainda mais a essas doenças infecciosas, alérgicas, inflamatórias, etc. Então, que eles fariam parte de uma comunidade antiga nossa que seria saudável, né? Humana, né? Saudável, que hoje em dia praticamente não tem mais, né? A verminose, né? Cada vez menos, né? E que ela teria um efeito protetor. Inclusive, aqui no CCS também, a gente teve um caso interessante durante um trabalho nosso. Bom, eu preciso falar de esofagite eosinofílica antes que eu me esqueça, mas a gente teve um acidente aqui interessante que foi uma infestação por cifácia, né? Aqui nesses biotérios do CCS, e aí eu estava fazendo a colonoscopia dos animais, né? Eu faço o exame dos animais, endoscópico, né? E aí a gente viu um monte de vermes, e até se mexendo, né? Parece um ascaris, né? Lumbicoides, né? Então, ele se mexendo até ficou bacana, a gente depois fez mesmo, mas então essa cifácia impediu o desenvolvimento de colite, a gente não conseguia induzir colite química nos animais, sabe, por DSS ou TNBS. E a gente não sabia o que, compramos outra marca, trocamos o DSS, aumentamos a concentração e nada. E eram infestações aí por cifácia de vários grupos de animais nossos. Então, a presença isso só tem a ver indiretamente com o eosinófilo, né? Porque a sua pergunta foi sobre o eosinófilo, mas esses micro-organismos, esses eumintos, principalmente, eles induzem uma resposta eosinofílica tecidual que talvez indiretamente tenha efeito protetor, a gente não sabe muito bem como, né? Que em geral a gente mede citocinas, IL-5, IL-13, eutaxina, etc., né? E não tinha análise de microbioma, né? Nesses casos, né? Agora é interessante, já que você falou em eosinófilos, a esofagite eosinofílica, né? Esofagite eosinofílica é uma doença relativamente nova, então não existe registro de esofagite eosinofílica antes de anos 90. Não tinha. Tem um caso ou outro de suspeito de alguma coisa, mas normalmente no esôfago e no estômago não tem eosinófilos, não tem, zero, né? Só aparecem eosinófilos em situações inflamatórias, como esofagite, refluxo, alguma coisa, né, em condições normais, o estômago e o esôfago são os únicos dois segmentos do trato gastrointestinal que não têm eosinófilos, né? E a esofagite eosinofílica ela tem sido muito associada à dieta, né? Como se fosse uma alergia alimentar, uma espécie de alergia do esôfago, muito semelhante à asma, né? Isso teria muito a ver com o uso de leite, derivados, né, laticínios em geral, e também amendoim, nozes, castanhas, coisas assim, mas também crustáceos, né? Então, é muito parecido com alergia respiratória, né? E, aliás, vem muito sobreposto a asma, rinite, né? A esofagite eosinofílica. O problema de interesse aí é que ela não existia até pouco mais de 2 décadas
Então, tem alguma modificação aí ambiental ocorrendo que a gente não sabe bem o que é. Obrigada. Isso aí. Nada. Agora, outra coisa, Josiane, é que não tem estudo de microbioma ainda, que eu saiba, sobre esofagite eosinofílica. Isso talvez merecesse uma atenção. A minha, só complementando, a minha dúvida era mais assim, se havia relatos de disbiose com alterações basais, por exemplo, de eosinófilo ao nível intestinal, né? E, obviamente, que na esofagite eosinofílica, eu acho que também não deve, como você disse, não tem, né? Então, não. No intestino, como é uma célula, é uma célula entre muitas, então é difícil isolar esse componente no intestino. Agora, no esôfago, talvez valha a pena, porque a doença toda gira em torno da eosinofilia tecidual, que não está presente em condições normais, né? E no esôfago normal, você tem 0 eosinófilos, não tem nenhum. Então, talvez, se fosse uma doença mais comum, é mais fácil de pegar biópsias, coisas assim, mas não é, não. E é mais na pediatria. Então, agora acho interessante, sim. Boa ideia, obrigado. Vou dar atenção. Obrigada a você pela palestra. Então, obrigado, José. Então, Heitor, eu guardei umas perguntinhas aqui para você que eu acho que eu vou tentar ir na contramão. Eu ouvi você falar um bocado, você me convenceu que é um problema ecológico super complexo, né? Deve ser muito difícil de estudar, né? Porque justamente causa e efeito aí fica muito complicado. E esse aspecto foi que me chamou muita atenção. Você mostrou os dados muito impressionantes, né? De como em coisa de 2, 3 dias eles conseguem mudar a microbiota completamente com alterações de dieta, né? Isso me fez então pensar muito. Muitos dos dados que você mostrou também era mostrando a microbiota influenciando o sistema. E eu queria que você falasse um pouquinho do que você pensa sobre o contrário, né? De que forma a gente influencia a microbiota, né? Quer dizer, ficou muito claro que a gente, uma pequena alteração comportamental, a gente pode mudar a dieta e muda a microbiota completamente e a gente vai pagar um preço para isso, né? Bom ou ruim, né? Aí me veio aquela ideia de muito de doença intestinal e tantas outras doenças também, né, não intestinais, se sempre tem aquela coisa psicossomática, né? Então, será que um agravamento de hepatite ulcerativa está associado a uma crise pessoal, alguma coisa assim? Aí veio a pergunta, o quanto disso não pode ser simplesmente porque nessas situações o indivíduo mudou a dieta, mudou o comportamento, mudou a dieta, e aí mudou a microbiota, e aí vem um processo inflamatório. Quer dizer, o quanto daquilo que a gente entende como psicossomático acaba não sendo a gente mudando por uma mudança de dieta súbita em poucos dias ter algum resultado sistêmico, né? Hoje em dia já tem alguns estudos aí com alguns aminoácidos específicos ou algumas proteínas mostrando o efeito delas sobre a microbiota e aí com consequências na produção de serotonina por células enterocromafins, aparentemente, né? São modelos menores assim, mas que mostram que deve haver realmente, certamente há uma modulação desse sistema nervoso entérico, né, neuroentérico, relação com a microbiota, então, não com receptores diretamente, mas indiretamente, através de outras células, a própria célula epitelial e outras células imunitárias, né, da mucosa intestinal, regulando a produção, por exemplo, de serotonina, né? E aí, possivelmente, isso poderia causar alteração do trânsito, até do fluxo de água, né, e eletrólitos no intestino. Então, realmente, e até como você falou, numa situação de estresse, alguma coisa assim, isso poderia estar justificado, não digo através da microbiota, mas ela participa de alguma maneira, né? Porque, de uma certa forma, a resposta a triptofano, por exemplo, né? De micro-organismos, né? Diferencial. Então, isso talvez, a partir de uma população, de uma comunidade mais ou menos específica naquela pessoa, você vai ter uma resposta maior ou menor com aquela alimentação ou exposto a um determinado estímulo, né? Então, eu acho que todos esses
esses estímulos são bidirecionais, a gente só não sabe muito bem como controlá-los, né? Qual é a força que eles vão ter para um lado ou para o outro, né? Agora, eu não sei se você... essa história de se a disbiose ela é primária ou secundária, realmente acho que não deu ainda para responder, mas o que se vê, por exemplo, nas doenças inflamatórias intestinais, assim, há quem critique esse assunto de disbiose pelo seguinte: está vendo grande dificuldade em determinar o que seria a microbiota normal, né? Então, se é que existe uma normal, né? Então, tem alguns estudos que comparam com a microbiota humana com de gorilas ou de, sei lá, outros macacos por aí, né? Mas aí, se eles estão em cativeiro ou são selvagens, também já faz uma diferença enorme, né? Então, e hoje em dia também sabe-se que a microbiota intestinal de famílias, né, de pessoas que convivem, elas tendem a ser mais próximas, né? Então tem uma transmissão horizontal, e isso acontece em casas, apartamentos e tal. E até, aparentemente, essas residências têm uma microbiota também. É curioso, porque tem alguns estudos interessantes, não sei se isso tem a ver diretamente com o que você perguntou, mas só que o assunto é tão complicado, né? Tão complexo, e a gente sabe tão pouco, né, disso tudo, mas parece que quando uma família se muda de uma casa para outra, muda a microbiota também, da família inteira, e ela tende a assumir um padrão mais próximo da microbiota daquela casa nova onde ela está. Então, tem um efeito do ambiente horizontal sobre a distribuição entre as pessoas. É muito complexo isso tudo, né? Acho muito complexo da gente controlar, né? E de saber o que causa o quê. Então, essa coisa de viagens, a diarreia do viajante, ou o desenvolvimento de doenças quando a pessoa muda de país, né? Eu mostrei ali num slide. Então, quanto mais cedo na vida, maior o risco, né, de desenvolver doenças relacionadas àquele novo ambiente, né? Isso mostra que tem uma certa evolução da microbiota, não só uma educação do sistema imunitário, mas há uma acomodação, né, no sentido de equilíbrio, provavelmente, né? E nessas doenças inflamatórias, o que a gente observa, que é chamado de disbiose, na verdade é um desequilíbrio maior, né? Um desequilíbrio. A microbiota ela muda mais nesses pacientes em estados inflamatórios e ela tende a ter uma diversidade menor. Essa é a única modificação segura, relativamente constante, né? É que a microbiota do indivíduo considerado saudável ela varia menos, né? De acordo com a exposição sofrida, né? Tem uma variação menor. Outra coisa interessante nessa geografia aí, ela tem a ver com exposição solar também, né? Incidência de sol, raios ultravioleta e tal. Isso, o que se acreditava é que fosse através da vitamina D, por exemplo, que a vitamina D seria importante, deve ser mesmo importante, mas não é só isso, né? Então, quando se fala em exposição solar, a gente pensa e que quase todas essas doenças que eu falei aqui, elas têm maior prevalência no hemisfério norte, né? Agora elas estão aumentando também no hemisfério sul, talvez tivessem disfarçados ou tivessem uma certa proteção por conta de uma exposição a raios ultravioleta maior no hemisfério sul, né? Você pegar o mapa do Brasil, ele praticamente a variação é muito pequena norte-sul, né, de exposição. Embora exista um gradiente, sim, norte-sul, a gente tem uma quantidade de raios ultravioleta muito maior do que qualquer país do hemisfério norte. Então, isso aí não é suficiente para explicar as modificações locais aqui da gente, mas talvez dessem uma tônica assim, da diferença de hemisférios, né? Sul e norte. Então, isso sem a gente fazer nada, né? Sem nenhum outro efeito externo, né? Só da exposição mesmo solar, natural, né? Agora, falar nisso, obviamente, a gente está dentro de casa, então tem uma exposição pequena,
as pessoas estão estudando, passam noites fazendo editais aí de pesquisa ou estudando, com a vida sedentária, tem uma menor exposição, tendem a ter mais doenças alérgicas e inflamatórias, né? Aparentemente teria a ver com esses hábitos, né? Hábitos de vida, sedentarismo. Então, a atividade física também é importante. Tem estudos interessantes aí sobre microbioma em pessoas com e sem atividade física, não só obesidade, sobrepeso, mas até em atletas também, né? E tem até alguma coisa dependendo do tipo de atividade física, se são atletas de alto nível ou não, aí é difícil você separar esses fatores todos, né, Newton? Então, o atleta de alto nível ele tem uma alimentação especial, ele tem hábitos de vida totalmente diferente de um atleta qualquer de fim de semana, né? Mas, de qualquer forma, ser sedentário ou não, aparentemente faz muita diferença, né, na microbiota, né, intestinal e no risco de desenvolvimento de doenças. Agora, se isso tem a ver, então, com mais diabetes, mais obesidade, mais hipertensão, isso é difícil de separar, né? Porque eles estão todos muito próximos, né, naquela rede metabólica ali que eu mostrei, e que ali encaixa sempre um câncer em algum lugar, né, alguma hora, né? Muito difícil separar esses elementos, né? Sei. Vitor, muito obrigado. Acho que não tem mais ninguém na fila. A você só mostrou assim como parece que é uma ciência na sua infância, né? Ainda tem muita coisa que parece empírica, né? Você até comentou sobre a qualidade dos estudos, né? Ainda tem muito que melhorar para a gente poder entender melhor com o que está lidando. Mas só deixa claro que tem muito futuro, né? Muita coisa pela frente. Eu vi em 2017, quando eu falei pela primeira vez sobre esse assunto, eu estava colocando a obesidade junto com as doenças inflamatórias. A gente só estava vendo na taxonomia desse microbioma, e sem falar em vírus e fungos, né, que agora estão mais badalados, né, e arqueia, né? Mas então tinha aquele equilíbrio principalmente firmicutes e bacteroidetes, que representam a maior parte das bactérias. Hoje em dia, a gente sabe, eu falei, será que eu anotei certo isso? Aumenta o firmicutes, diminui o bacteroidetes, e não é nada disso, é muito mais complicado, porque lá dentro, quando você vai entrando no gênero, família, espécie, fica muito mais complicado, né? E não dá para pensar só em filo. Então, na verdade, a gente está evoluindo muito ainda, né? Sabemos muito pouco, né? Estou sensacional, muito obrigado. Acho melhor a gente parar por aqui, para ficar muito, muito longa a gravação também. Tá certo. É isso aí. Então, é isso. Grande Tchau, abraço. obrigado, gente. Prazer. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.